Foi? Agora foi. Pessoal, boa noite. Meu nome é Thaís, sou coordenadora de marketing aqui do Grupo Desmotor. Queria começar agradecendo todos vocês pela presença, né, nessa noite. Aqui em Campinas, onde a gente fica, está um pouquinho frio. Então a gente agradece aí pela persistência de cada um de estar junto conosco para aprender mais sobre redutores, né? Nosso treinamento hoje é aplicações de redutores. Pessoal, antes de eu fazer as introduções aos nossos participantes, hoje a gente vai ter um evento que nós vamos ter um treinamento um pouco maior falando sobre as aplicações de redutores, os tipos de redutores, suas especificidades. E depois, no final, já vão anotando suas dúvidas aí, ou vocês vão colocando no chat, ou vão mantendo aí na mente as dúvidas, porque a gente vai deixar um espaço para que vocês possam tirar as dúvidas, e essas dúvidas vão ser respondidas tanto na parte de produto, falando da concepção do produto, e também quem tiver alguma dúvida sobre a parte de manutenção de redutores, tá bom? Antes de eu apresentar os nossos palestrantes de hoje, eu gostaria de fazer uma breve apresentação sobre a Desmotor. Vocês estão vendo já, né, nossa imagem, deixa eu só arrumar aqui. Bom, pessoal, quem que é a Desmotor, né? Quem que é o Grupo Desmotor? Não sei se todo mundo já nos conhece, talvez tenha um pessoal aí de outros estados que esteja tendo o primeiro contato conosco hoje. O Grupo Desmotor é uma das maiores assistências técnicas e distribuidoras WEG no Brasil. Nós estamos no mercado desde 1993 e hoje, como a gente fala de destaques, né, que nós temos na parte de produtos dessa distribuição, de um amplo estoque, né? Então a gente consegue atender. Temos aí mais de 100 mil peças em estoque, a gente consegue atender essas peças, né, à pronta entrega. E quando a gente fala da parte de serviços, nós temos um grande destaque na nossa estrutura Fabril completa para manutenção de equipamentos. E aí nisso também são motores de baixa, alta tensão, toda a parte de automação industrial, inversores, soft starters, servomotores, geradores, e também, é claro, que o nosso queridinho de hoje, que é o redutor, né? A gente também atende com essa manutenção. Bom, nosso propósito desde 1993 sempre foi pautado em entregar soluções de qualidade com simplicidade. Isso também, daqui a pouco, o Gabriel, representando a WEG, vai falar, mas isso também vai muito de encontro com a essência da WEG, que é conseguir atender o cliente, né, atender as necessidades, tanto na parte de distribuição de produto, quanto na parte de manutenção de serviço, resolvendo o problema do cliente, né, de uma forma simplificada. Então, a gente está sempre disponível para atender as necessidades, para promover as soluções e ampliar os resultados dos clientes de uma forma simplificada. Falando um pouco sobre a estrutura, eu gosto bastante de ver essas duas fotos, né? A gente, como eu comentei, estamos aí no mercado desde 1993 e eu acho muito legal ver essa foto de quando a gente começou lá, a gente começou já com essa parte com os dois modelos de negócio, né? Distribuição e assistência técnica, e hoje a gente tem aí esse prédio, esse é o nosso principal prédio de serviços, que hoje a gente conta com mais de 15 mil metros destinados à operação, mas a gente está também ampliando a nossa operação para conseguir atender mais ainda nessa parte de serviços. Falando de colaboradores, então a gente conta com mais de 290 colaboradores no total, e aí isso a gente inclui tanto as pessoas de serviço, que trabalham na parte de operação, quanto comercial e o administrativo. Esses daí são os nossos principais prédios. Esse prédio azul é onde fica a distribuição e o cinza é onde fica a parte da manutenção de serviços. E aí, falando em serviços, nós contamos com mais de 190 pessoas que são destinadas aí a essa parte das fábricas, do atendimento ao cliente, né, que a gente chama de CRC, e também a logística. Trazendo um pouco dos números para vocês conhecerem, né, sobre como que foi o ano, como que funciona, né, a Desmotor em números. Tivemos 173 mil vendas realizadas no ano passado, 7,6 mil serviços executados e 5,5 mil parceiros que foram atendidos. Agora eu vou passar para vocês, né? Agora vocês vão conseguir entender um pouco mais sobre tudo isso que eu comentei. Vou passar para vocês o nosso vídeo institucional.
A história da Dismotor começa em 1993, quando os fundadores iniciam um grupo em um prédio de 45 metros quadrados na região de Campinas. Desde então, muitas transformações aconteceram. Com um crescimento exponencial, hoje a Dismotor é um dos maiores distribuidores e assistente técnico WEG no Brasil, com mais de 15 mil metros quadrados de área, divididos entre o setor comercial e de serviços. Esta trajetória de sucesso se deve ao nosso maior patrimônio: parceiros, clientes e colaboradores, que ao longo de 3 décadas construíram essa história por meio de muito trabalho. Hoje, contamos com mais de 250 colaboradores, divididos entre os setores de serviços, vendas, administrativo, engenharia e logística. Juntos, atingimos inúmeras conquistas, unidos por um mesmo objetivo desde a nossa fundação: desenvolver e entregar soluções de qualidade com simplicidade, seguindo os valores da nossa cultura: aprendizado, comprometimento, profissionalismo, qualidade e foco em resultados. Conheça nossos diferenciais e descubra por que somos a escolha certa para a compra de produtos WEG e assistência técnica em motores, redutores e automação industrial. Este é o Grupo Dismotor, entregando soluções de qualidade com simplicidade desde 1993. Pessoal, então é isso. Agradeço aí pela atenção e curiosidade, né, de saber um pouco mais sobre o Clube Motor. E aí, antes de nós começarmos o treinamento, gostaria de apresentar aí nossos especialistas hoje aqui. Estamos com o Gabriel Corrêa, um engenheiro responsável pela parte de redutores. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Thaís. Boa noite, pessoal. Queria também dar uma boa noite para o Gerson, que nos atende aqui com a sua representação aqui na Desmotor. Boa noite, Obrigado. Gerson. Boa noite, boa noite. Obrigado, pessoal, pela presença. Muito obrigado. Obrigada, Gerson, por estar aqui mais uma noite aqui com a gente no nosso treinamento online. E também queria estar aqui os nossos dois especialistas, o Wesley e o Alcionísio. Gostaria de recepcioná-los também aqui no nosso treinamento, se vocês quiserem dar um oi aí para a galera. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso treinamento aí e espero que aproveitem bastante. É isso aí. Bom, então, Gabriel, o palco é seu e depois a gente volta para cá com as dúvidas. Bom treinamento aí para todo mundo. Tá certo. Obrigado pelo espaço. Eu vou compartilhar a apresentação, peço só que o pessoal que está com o microfone liberado que me avise assim que as imagens estiverem na tela, tá? Opa. Vocês estão vendo, pessoal? Tá na tela, Gabriel. A gente consegue visualizar assim. Tá vendo perfeito. Legal. E vocês estão me ouvindo bem? Bem, tranquilo. Tá. Então eu vou começar, pessoal. A gente vai falar um pouquinho de redutor e motorredutor. Eu vou contextualizar e contar um pouquinho a história de uma maneira bem breve. Aí, eu não sei se todos conhecem como e o porquê que a WEG começou a atuar também nesse mercado de redutores. Vou passar um pouquinho pelas principais linhas de produto que a gente tem disponíveis hoje no portfólio da WEG e, consequentemente, no portfólio da Desmotor. E vou dando sequência com alguns produtos dedicados e algumas soluções que a WEG tem como diferencial aí frente a outras empresas. E aí conto com as dúvidas de vocês, não se acanhem, deixem as dúvidas ali no chat, aí o que o pessoal puder responder já vai respondendo. Ao final da apresentação, o que a gente não tiver tirado as dúvidas durante a apresentação, eu vou tentar, pelo menos, saná-las aí com o que eu consegui. O que eu não consegui, a gente anota e traz para responder aí durante a semana, tá? Então, a WEG hoje conta com 63 parques fabris localizados em 17 países e 4 continentes.
A WEG hoje está com aproximadamente 47 mil colaboradores no mundo todo, mais de 5 mil engenheiros, e a gente produz ali cerca de 70 mil motores por dia. Então a WEG, esses números aqui, eles são referentes à WEG, à companhia, né, ao grupo WEG. Então todos esses números de colaboradores, de engenheiros, eles estão situados em diversas unidades da WEG. Então vem WEG Motores, a parte de redutores, WEG Automação. É um pouquinho do geral, dos números gerais da WEG, que vale a pena a gente compartilhar para vocês entenderem aonde que a WEG está se posicionando hoje como empresa, né? Esse slide eu gosto de apresentar também, já puxando um pouquinho a sardinha aqui para a parte de redutores, que o intuito é apresentar para vocês aonde que a WEG está posicionada, né, no mundo, e por que e o que a WEG tem feito para aumentar a sua participação na parte de redutores. Então, aqui no Brasil, nós temos 17 parques Fabris, sendo 2 deles de redutores de velocidade, né? Aqui na Áustria, o único parque Fabril que nós temos é de redutor também. Nós temos aqui na Alemanha, dos 3 parques Fabris, 2 são de redutores. E nos Estados Unidos nós temos, dos 9, mais 2 parques Fabris de redutores. Então a WEG ela vem fazendo aquisições, investindo em empresas para a gente se tornar cada vez mais competitivo. Aqui, acabei não comentando, desculpa, na Turquia, desses 2 parques Fabris, foi a nossa última aquisição, um deles também é de redutor. Então a WEG ela vai distribuindo a sua atuação para trazer competitividade, tecnologia para esse tipo de produto também, assim como ela faz há muitos anos em motores elétricos, tá? Falando agora um pouquinho mais da nossa realidade, então a WEG adquiriu a Cestari em 2012, ali meados de 2012, e desde então começou a trabalhar de maneira gradativa a parte de redutores. Em 2019, nós adquirimos a antiga Jeremia, e a partir de 2020 a gente começou a atuar de uma maneira mais forte, mais agressiva no mercado de redutores. A Cestari já tinha uma história muito longeva na atuação com redutores de velocidade, principalmente equipamentos de grande porte, equipamentos dedicados, equipamentos especiais, e a WEG trouxe um pouco da sua cultura de padronização, né, de equipamentos fabricados em série e em linha para a unidade de redutores. E com a aquisição da Jeremia, a gente também acabou ganhando mais corpo nessa linha de produto. Então, a gente ainda tem o know-how e a especialidade de trabalhar com produtos dedicados para algumas aplicações específicas, para produtos especiais, e também temos as linhas seriadas, que a gente tem um excelente custo-benefício. São um pouco mais dessas linhas que eu vou falar aqui na apresentação com vocês, mas são linhas muito competitivas, com alto grau de tecnologia, de eficiência, com um prazo de entrega bem competitivo, e que boa parte desses produtos a Desmotor também mantém em seu estoque, tá? Para tentar atender ali, pelo menos no que for possível, num prazo muito curto. Além disso, a Desmotor também é assistente técnico, né, da WEG Cestari, então ela faz esse tipo de serviço de reforma nos nossos equipamentos. Aqui eu trago um pouquinho das vantagens competitivas, né, do modelo de negócio que a gente tem na WEG, que é a verticalização. Para quem conhece um pouquinho mais da WEG, principalmente falando em motores, a WEG fabrica até a próprio verniz que usa nos motores. A unidade da WEG Tintas começou sendo para atendimento interno de pintura aos motores. Então a gente traz essa verticalização trazendo flexibilidade produtiva, o que otimiza os processos, a gente ganha em custo e em velocidade. Então a gente tem também diversificação, expansão modular. O que significa expansão modular? A concepção dos nossos produtos, ela traz essa ideia de modularidade. O que isso significa? Eu consigo reaproveitar diferentes peças em diferentes equipamentos, em diferentes motorredutores. Isso me traz ganho competitivo, redução do prazo de produção e outros benefícios também. Então, customização em massa. Simples, né? A nossa metodologia, como o pessoal da Desmotor comentou na apresentação deles também, a gente tende e pretende manter essa simplicidade no atendimento aos clientes, nas nossas documentações, nos nossos acessos a catálogos, ao sistema de maneira geral, né? E a solidez financeira. Isso traz uma segurança muito grande para nós até como funcionários, né? Mas isso traz uma segurança muito grande em confiarmos na empresa, confiarmos que a gente pode fechar um projeto
com alto valor agregado que a WEG vai entregar, confiar nos prazos de entrega que a gente tende a cumprir. Então, todos esses pilares aqui fazem parte do nosso modelo de negócio, que é o que está trazendo a WEG para outros patamares aqui, falando também em redutores e motorredutores, né? Aqui alguns pilares de aplicações, né, onde a WEG na unidade, né, falando em redutores, já é muito competitiva, e alguns segmentos que a gente tem grande conhecimento e já atua nesse mercado há bastante tempo. Então, a gente está muito forte no segmento de açúcar e etanol. Sempre foi o know-how da WEG Sestari aqui e da Sestari, propriamente dito, antes mesmo da aquisição. Até pela localidade, né, onde a gente está, onde a fábrica está localizada, a gente consegue ter muita competitividade nesse segmento. E a gente já, depois da aquisição da WEG, a gente conseguiu ampliar cada vez mais a nossa atuação em diversos segmentos, principalmente os segmentos de mineração, alimentos e bebidas, plástico e borracha e siderurgia. Então, hoje, de todos os segmentos de atuação que nós estamos, esses são os cinco segmentos principais, tá? Aqui agora falando um pouquinho dos produtos já propriamente dito, né, dos motorredutores. Essa é uma parte da nossa linha. Eu costumo dizer que a WEG Sestari hoje tem um dos maiores escopos de produtos. Então a gente não tem ainda todos, né? Acho que nenhum fabricante de redutor tem toda a linha, todos os tipos de redutor e tipos de engrenagem que existe no mercado. Mas hoje o nosso escopo é um dos mais completos, falando não só em modelos de engrenagem, em tamanhos de equipamento e em acessórios também. Então aqui essa é a nossa plataforma mundial, essa foi a primeira plataforma que nasceu após a aquisição dessas empresas pela WEG. Então já é um equipamento com a cara da WEG, considerando todos aqueles pilares que eu falei agora nos slides anteriores. Então o que a gente trouxe de benefício para essa linha de produto? Então ele é intercambiável com os principais players de mercado. Isso significa que a gente consegue fazer uma substituição, fazer uma troca dos equipamentos sem ter que fazer nenhum tipo de adaptação nas máquinas, né? Isso traz um benefício muito grande. A gente sabe que os redutores não são produtos normalizados. Então, durante muitos anos, cada fabricante fez e produziu os seus equipamentos de acordo com o seu projeto. Então, muitos deles não tinham a mesma capacidade de torque, mas não tinham o mesmo diâmetro de eixo, não tinham os mesmos diâmetros de fixação, de furações de base ou de flange. Então, a gente trouxe hoje, conhecendo os principais players de mercado, a gente trouxe um produto que tem a nossa tecnologia, a nossa essência, né, os nossos projetos internos, mas as partes de fixação, diâmetro de eixo, diâmetro da carcaça são similares ao dos concorrentes. Isso facilita muito na substituição dos equipamentos. Nós temos carcaças otimizadas em alumínio e ferro fundido, então a gente garante, na maioria dos tamanhos, um menor peso, claro, mantendo a robustez do produto, mantendo todas as resistências mecânicas que esse tipo de equipamento tem que ter para o torque que ele é destinado, mas a gente consegue ter um menor peso, um menor nível de ruído, um maior rendimento, né? Então, nesses equipamentos, principalmente, que são de engrenagens helicoidais, eu tenho um alto rendimento dele comparado ao mesmo produto de concorrentes. Então, em alguns equipamentos, nós temos a lubrificação permanente, fácil limpeza, devido ao design da carcaça. Ele já dá o início dele com motores de alta eficiência R3. A gente também consegue montar motores de R4, de R5 e até IR6 nessa plataforma de redutor. Então, se alguns de vocês estejam com alguma meta de redução de emissão de carbono, a WEG tem esse serviço, a gente faz essa análise de sustentabilidade, né, essa análise de eficiência energética, a gente consegue também, nos motores dos redutores, trazer um motor mais eficiente. Tudo que a gente consegue fazer nos motores que a gente está acostumado a trabalhar com a WEG, a gente consegue fazer nos motores dos redutores. Eu sempre reforço essa informação, porque às vezes o pessoal esquece, acha que são duas empresas distintas, e a gente não tem dificuldade nenhuma, muito pelo contrário, a gente gosta de implementar essas tecnologias, porque é um dos nossos diferenciais. Tá? Então a gente tem todas as certificações mundiais, algumas certificações que os nossos concorrentes não têm também. A gente está em primeira mão desenvolvendo a certificação de redutores para a área classificada. Isso no Brasil a legislação não pede, mas é legal comentar porque vai ser um diferencial. Às vezes alguns de vocês fazem máquinas para exportação, vai exportar para algum país que tem essa exigência,
ou vocês pertencem a empresas multinacionais que lá fora também possuem essa exigência, então a gente terá aí em breve, a gente está com essa certificação em andamento, a gente terá isso em breve aí, acredito que ainda esse ano, dentro dos próximos meses, a gente já vai ter tanto a certificação para os motores, que já temos, como para os redutores também a prova de explosão, tá? Entrando agora um pouquinho no detalhe de cada linha, tá, gente? Esse é um redutor coaxial de eixos concêntricos. A gente denomina ele com a letra C, né? A gente reconhece ele com a letra C nas nossas plaquetas, nas nossas notas fiscais. Ele não vem escrito coaxial, ele vem denominado com a letra C, até por questões de espaço, né? Então são redutores que a gente pode ter ele com a fixação por pés ou pela flange, sempre de eixo maciço, e o eixo dele é concêntrico. O que isso significa? Que o eixo de saída do redutor está na mesma direção do eixo de entrada. O torque dele varia de 50 a 18 mil Nm. Em média, para vocês terem uma ideia, isso pode variar de 0,12 kW a 75 kW, né, a 100 cavalos, a depender da redução. Nós temos também uma faixa de redução bem ampla aqui, então a gente consegue trazer esse equipamento com uma redução de 1 para 2,44, né, bem baixa, até 1 para 22 mil. Sim, pessoal, esse número não está errado, é 22 mil mesmo. Nós temos uma tecnologia que eu vou comentar com vocês um pouquinho mais à frente, que é o pré-estágio. Além do redutor duplex que a gente conhece no mercado, nós temos uma tecnologia exclusiva, que é o pré-estágio, que também nos permite chegar em reduções bem altas, tá? Então a faixa de rendimento dele, que eu comentei para vocês, de 93% a 97%, eu comentei também que é uma faixa bem elevada de eficiência, né? O que significa eficiência no redutor? Sendo que o equipamento mecânico, né, normalmente, 99% das vezes, ele está sendo acionado por um motor elétrico. Então, é o quanto que ele vai repassar para a máquina, né, para o acionamento da potência que ele está recebendo do motor. Então, aqui, nesses casos, ele chega a ter 3% somente de perda, né, perda de calor e perda de eficiência devido ao contato entre os dentes, enfim, tudo que ele perde aqui chega a 3% e não ultrapassa 7%. Então, realmente, ele é muito eficiente. Como eu comentei, sempre eixo maciço, fixação por pés, flange e, se necessário, flange mais pés. Aqui a nossa linha Vertimax, que é o nomezinho completo dela, a gente denomina e reconhece ela pela letra F de faca, tá? São redutores de eixos paralelos, né? Porque o eixo de saída do redutor está paralelo ao eixo de entrada, né? O eixo do motor. Ele também varia, ele também chega, desculpa, até 18 mil Nm, então ele tem uma faixa ampla de torque de 130 a 18 mil Nm, uma ampla faixa de reduções também, 1 para 3,8 até 24 mil. A faixa de potência dele é a mesma faixa da linha coaxial, 0,12 kW a 75 kW. Ele tem a mesma faixa de rendimento, 93% a 97%. Ele tem aqui, por característica mesmo dessa linha, né, desse tipo de produto, mais acessórios. A gente pode montar ele com eixo maciço, com eixo vazado, vazado com disco de contração, vazado com W-lock, também vou comentar isso aqui um pouquinho mais à frente. A gente consegue fixar ele por essa... Normalmente a gente chama isso aqui de brad torque, né? O brad torque dessa linha, ele é aqui em cima. Alguns conhecem como bucha elástica, então tem alguns nomes aí populares. A gente também consegue fixá-lo por aqui. Tá, então é um equipamento bem completo, ele tem todos os acessórios que normalmente se encontra aí no mercado e em nossos concorrentes também. A linha de engrenagens cônicas, a gente conhece ela como a linha K. São equipamentos, talvez a nossa linha mais robusta aqui nessa classificação de equipamentos até 100 cavalos, né, até 75 kW, essa é a linha com maior rendimento. Então ela também atende ali de 110 a 18 mil Nm. Ele tem uma ampla faixa de redução, um pouco menor que as outras duas linhas que eu mencionei agora há pouco, mas também é uma linha bem ampla, de 3,8 a 14 mil de redução. Mesma faixa de potência, tá, pessoal? De 0,12 a 75 kW. Faixa de rendimento dele chega até 98%. É um equipamento muito, muito... com rendimento muito, muito alto, tá? Por que ele consegue ter uma faixa de rendimento um pouquinho mais elevada do que os outros dois? Sendo que o tipo de engrenagem também é helicoidal, né? Porque ele tem essa característica da engrenagem cônica. Então, essa engrenagem aqui, ela consegue trazer um índice de rendimento até um pouquinho mais elevado que os demais.
Ele também tem todos os acessórios de mercado, então eixo maciço, vazado com rasgo de chaveta, vazado com disco de contração ou W-lock, e todos os tipos de fixação. Então, fixação pela carcaça aqui por essas furações da frente, flange e braço de torção, tá certo? Aqui ele tá num slide um pouquinho separado, um pouquinho diferente, porque é um lançamento, né? Nós lançamos esse redutor neste ano. A gente já tinha um redutor equivalente, mas ele não tinha as mesmas dimensões dos principais players de mercado, dos nossos principais concorrentes. Então a parte interna dele já é conhecida, né? A gente já tinha esse projeto, a gente só melhorou e adaptou a carcaça aqui para o modelo da linha WCG20, que são esses outros 3 modelos que eu acabei de mostrar para vocês, para a gente manter o mesmo padrão da linha, né? E para a gente ser mais competitivo no mercado. Então a gente já tinha um produto muito robusto, que a gente já fornecia aí em larga escala para alguns de vocês, para alguns clientes e parceiros, e agora a gente trouxe esse mesmo produto, a parte interna é basicamente a mesma, com essa nova carinha e intercambiável aos concorrentes, tá? Então a gente tem aí algumas vantagens por ser intercambiável e por trazer aí essas engrenagens que já não é uma engrenagem nova, né? A gente já estressou muito ela no mercado e a gente sabe que é um produto de alta confiabilidade. Então ele tem, são equipamentos de 5 tamanhos, né? Esse equipamento ele tem 5 tamanhos. Ele vai de 125 Nm até 1.500 Nm, com uma faixa de redução de 5,17 a 460, também para essa linha é uma ampla faixa de redução, e o range de potência de 0,12 a 9,2 kW. Aqui nós temos todos os tipos de fixação também, para o eixo de saída, né? Então, maciço, vazado com chaveta, vazado com disco de contração, Easy Lock ou W-Lock. A fixação pela carcaça, flange mais pés ou braço de torção. E os tipos de entrada, motor direto ou adaptador para motor. Tá, então essa é uma linha muito competitiva mesmo. O preço dela é até um pouco mais em conta, vamos dizer assim, é um preço mais competitivo do que as outras 3 linhas, até mesmo pela concepção desse projeto. Esse redutor, ele é um redutor que a gente popularmente chama de redutor híbrido. Por quê? Internamente, nessa caixa de redução, ele tem um par de engrenagens helicoidais, que é o par de entrada, né? O primeiro par Z1 e Z2 aqui, para quem conhece um pouquinho mais de redutor, é a engrenagem 1 e a engrenagem 2. E o par de saída são engrenagens de coroa e rosca sem fim. Então, o primeiro par, engrenagens helicoidais, e o segundo par, coroa e rosca sem fim. Por isso que ele é mais competitivo que a linha Conimax, que é a linha que eu mostrei anteriormente. Ele também é menos eficiente que aquela linha, né? Por essa concepção de produto. E ao mesmo tempo, se a gente pegar um redutor de coroa e rosca sem fim padrão, ele é um pouco mais eficiente e o preço dele também é um pouquinho mais elevado, mas é um produto muito competitivo, tá, gente? Isso aqui, até pela faixa de redução, como a gente consegue atingir uma faixa mais elevada, ele acaba sendo uma boa opção para os redutores coroa e rosca sem fim que precisam de uma redução acima de 1 para 100, que já teria que considerar um redutor duplex, por exemplo, tá? Então esse redutor a gente lançou ele esse ano. A gente está com um prazo de entrega muito competitivo dessa linha, tá? E aí o pessoal da Desmotor também já está apto a fazer qualquer tipo de manutenção, de intervenção nesse equipamento, se for necessário. Esse é um outro tipo de redutor que eu gosto de trazer para vocês. Não são todas as pessoas que sabem que nós temos esse redutor em nossa linha de produtos. É um redutor bem dedicado, bem específico, porque ele é um redutor de um estágio. Então, não é um redutor de engrenagens helicoidais, redutor de eixos paralelos, similar à linha F que eu mostrei para vocês agora há pouco, mas é um redutor de um estágio. Então ele tem uma faixa de torque de 25 a 1474 aqui Nm. A redução dele, por ser de um estágio, é uma redução bem baixinha, então ele é para algumas aplicações, a gente usa muito em bombas, torres de resfriamento, então ele trabalha com uma redução de 1,76 a 9, a potência de 0,55 kW a 37 kW, né, até 50 cavalos. E ele também tem um alto índice de rendimento, próximo dos 98%. Ele tem uma construção um pouquinho mais simples, então eixo de saída maciço ou vazado, fixação pela carcaça, pés ou flange. Tá bom? Aqui falando um pouquinho da linha de coroa e rosca sem fim, a gente tem essa linha, nós temos mais de uma linha de coroa e rosca sem fim no nosso portfólio. Essa é a linha principal, inclusive vale comentar que a Desmotor tem um grande estoque dessa linha, tá, nas suas unidades. Então é uma linha que a gente
trouxe para o mercado recentemente para ser uma linha competitiva. Então ela tem um preço muito competitivo e um prazo de entrega talvez mais competitivo ainda, tá? Então a gente tem um prazo de entrega imediato na Desmotor, e se precisar, caso o estoque da Desmotor a Desmotor teve uma grande venda, o estoque baixou um pouquinho, eles ainda conseguem ter um prazo muito competitivo mesmo comprando da fábrica. Então, assim, você consegue ter um prazo de entrega muito rápido com a Desmotor, caso eles não tenham, eles mesmos conseguem comprar e te atender ali em poucos dias, tá? É uma linha muito versátil, ela também é intercambiável com os principais redutores desse modelo que a gente encontra no mercado. E muito robusto, né? É um equipamento mais simples, né? A gente brinca que é o pãozinho quente da linha de redutor, só que com toda a tecnologia, robustez da WEG. Aqui falando um pouquinho mais das características gerais, então são 9 tamanhos de redutores, a gente tem desde o tamanho 30 ao tamanho 150, tá? A gente tem um alto estoque dele tanto na Desmotor como nas nossas unidades, tanto em Bento Gonçalves como Monte Alto, como eu acabei de falar para vocês, e as características padrão de mercado. Então, eixo de saída vazado, maciço ou maciço duplo, né? Que é a saída do eixo para os dois lados. Flange de entrada cedinho ou FF. A fixação, dependendo do tamanho, ele pode ter a flange curta ou longa. Nos tamanhos maiores é um padrão só de flange. Ou ele pode ser fixado pelo braço de torção ou pelas próprias furações da carcaça, né? Ele não é um equipamento que tem os pés removíveis, mas na própria carcaça tem essas fixações que é possível prender o redutor aí nas máquinas de vocês. Lubrificação permanente com óleo sintético de alta performance, tá? Então, o que que isso significa? Nos tamanhos menores, até o tamanho 9, preciso confirmar, mas até o tamanho 9 ele é 100% lacrado, né? Ele não tem o respiro que a gente está acostumado a encontrar, né? Isso facilita a montagem, porque muitas vezes a gente compra esse equipamento e muda a posição de montagem que a gente comprou para o que a gente vai instalar. Então ele tem essa flexibilidade nos tamanhos maiores e nos tamanhos menores, perdão, e nos tamanhos maiores ele vai com o respiro. Então quando a gente for comprar um equipamento desse, a gente tem que lembrar de confirmar a posição de montagem, como que ele vai montado na máquina, para a gente já comprar ele na posição certa, que ele vem com o respiro na posição correta, já apto para ser montado na máquina de vocês, tá? Falando em respiro, é um slide que foge um pouquinho do tema aqui, mas é legal comentar. Eu roubei esse slide aqui do pessoal da nossa assistência técnica. Isso é um problema que a gente encontra muito em campo, então eu sempre gosto de reforçar. Muitas vezes a gente recebe reclamações de vazamento, e quando a gente vai investigar, assim, pessoal, 70% dos casos, os clientes, aí, os usuários, né, vocês, ou alguns de vocês, esqueceram de tirar o lacre do respiro. Então, assim, não tem mágica, né, gente? Aqui o redutor trabalhando internamente é uma panela de pressão. Ele precisa expulsar essa pressão do óleo se agitando ali internamente de alguma maneira. Se a gente permanece com o respiro travado, ele vai expulsar de alguma forma, né? O óleo vai aquecer, ele tende a afinar, ele pode sair ali pelos retentores. Então, assim, quando a gente pega os casos onde o lacre foi devidamente tirado, retirado, e ele está trabalhando como deve, como a gente recomenda, o nosso índice de vazamento e de problemas em campo ele cai drasticamente, tendendo a zero, tá? Então eu sempre gosto de comentar e colocar esse slide nas nossas apresentações, porque vale sempre a pena lembrar de retirar o lacre aí quando a gente for fazer a instalação de um equipamento, tá? Detalhe, tá, gente? Isso não vale só para essa linha de produto. Retirar o lacre do respiro tem que ser para todos os redutores, tá? Então sempre lembrem-se disso e fiquem atentos quando forem fazer uma instalação de um motorredutor. Agora falando um pouquinho dos acessórios, né? O que que a gente tem de acessório para essas linhas de redutores e o que que torna os acessórios da WEG um diferencial frente aos nossos concorrentes, né? Então assim, a gente, principalmente aqui no Brasil, a gente tem uma indústria muito rica e muito diversa. Então a gente tem que se adaptar para diferentes instalações, para algumas particularidades que cada aplicação, cada mercado pede e utiliza. Então, por exemplo, na siderurgia nós temos equipamentos com alguns opcionais, com alguns acessórios dedicados para essa aplicação, o mesmo para mineração, para a indústria naval, para a indústria de fertilizantes. Esses são só alguns exemplos. Nós temos diversos outros acessórios e diversas outros opcionais para diversas outras aplicações. Por que que eu trouxe essas aplicações aqui? Porque a gente conhece algumas desses acessórios até da parte de motores mesmo. Então, por exemplo, na indústria siderúrgica, a gente tem lá um motor roller table. Não sei se vocês já ouviram falar, se não, pesquisem aí ao final da apresentação. A gente consegue fazer
um moto redutor, com todos os opcionais do redutor para atender essa indústria, e também com o motor roller table acoplado ao redutor. Então ele vem um moto redutor com um motor roller table específico para siderurgia. Nós temos, por exemplo, a linha de motores mining. Nós também conseguimos montar um conjunto de moto redutor com o motor mining em todas os opcionais de mineração. Então ele tem um retentor especial dedicado para mineração, ele tem uma pintura especial dedicada para mineração e entre outros acessórios, tá, gente? Falando ainda em acessórios, eu falei para vocês que os nossos equipamentos eles têm a possibilidade de serem montados com o Easy Lock ou o W-Lock, fora o disco de contração, que é um acessório comum de mercado, né? Então eu trouxe aqui para vocês um pouquinho do que é o W-Lock e vou falar posteriormente o que é o Easy Lock para vocês entenderem e se familiarizarem com esses acessórios, tá? Então, o que é o W-Lock? É um acessório de montagem que facilita a montagem e a desmontagem. Ele utiliza a bucha cônica para sacar o equipamento da máquina. Só que, diferente do disco de contração, ele segue com o uso de chaveta, tá? Qual que é o benefício disso? Melhor custo-benefício, então ele é mais barato financeiramente, um moto redutor com W-Lock do que um moto redutor com disco de contração. Facilidade para desmontar ou montar o equipamento é a mesma, e ele tem é mais simples de desmontar comparado ao disco de contração, né? Então aqui é uma imagem para a gente entender como que é a fixação do W-Lock. Então ele tem o eixo, a chaveta, uma porca, bucha de desmontagem, eixo vazado, arruela e parafuso. Então você não recebe ele desmontado, claro, ele vai montadinho no eixo ali, no redutor, mas ele possui essas peças, então é para facilitar mesmo a montagem e a desmontagem do moto redutor na máquina de vocês, tá? Com um preço muito competitivo, inclusive. A fixação do disco de contração, que é o padrão que a gente tem de mercado, né? Então ele tem as buchas aqui, o próprio disco de contração e o eixo passa ali no meio. É um recurso, um acessório muito utilizado, tá, gente? Mas ele é caro. Esse disco aqui a gente não fabrica, nem os nossos concorrentes. Então, sempre que vocês comprarem, seja da WEG ou de qualquer outra empresa, um equipamento com disco de contração, ele tem esse custo elevado. Então, assim, onde for exigido, onde vocês precisarem manter o disco de contração, a WEG tem, nosso preço é competitivo. Onde a gente puder mudar, aí a gente usa o W-Lock, que vai ter praticamente o mesmo recurso, só que com preço muito mais competitivo. Tá? E aqui o Easy Lock, que é um desenvolvimento da WEG, tá? Ele é praticamente a junção do disco de contração com o W-Lock. Então ele tem versatilidade na montagem, ele é praticamente um W-Lock, só que com o recurso do disco de contração e com o eixo sem chaveta, assim como o próprio disco. Tá? Então isso aqui também é uma novidade que a WEG trouxe para o mercado algum tempo atrás. É muito utilizado, a gente também consegue ficar com um custo muito competitivo frente ao disco de contração padrão, e ele tem os mesmos recursos de montagem e desmontagem, só que ele é mais fácil de desmontar. A gente, sim, né, de certa forma, a gente melhorou um pouquinho o disco de contração. Tá, gente? Então, isso aqui, gravem esses nomes que aí vocês vão se familiarizando com esses acessórios e aí vão vendo onde a gente pode instalar e aplicar esses acessórios no dia a dia de vocês para facilitar a vida de vocês de manutenção, de substituição dos equipamentos, tá? Outro acessório muito comum para VEG, que alguns concorrentes nossos têm, mas não gostam de colocar. E a gente gosta de trabalhar com esse acessório, porque a gente entende que traz facilidade para vocês, né, para os nossos clientes, para os nossos parceiros, é o flange de entrada IEC. O que é o flange de entrada IEC? Eu não sei se dá para ver muito bem na imagem, às vezes fica um pouquinho pequeno aí na tela de vocês, mas é um adaptador, né, um contraflange, popularmente também conhecido, que ele isola o redutor do motor. O que isso significa? Hoje, assim como os nossos concorrentes, os principais pelo menos, o nosso motor pro redutor é um motor dedicado. Então ele tem um eixo especial, ele tem um flange especial. Você dificilmente vai encontrar esse motor em alguma revenda, porque não tem uma alta saída. Cada tamanho de motor vai ter uma especificação no eixo. Então, assim, é um equipamento muito dedicado. Até para a gente fazer uma venda
para um estoque, por exemplo, é complexo porque tem muitas variáveis. Então, utilizando esse acessório aqui, a gente consegue manter o lado do redutor com o pinhão e a engrenagem aqui montado no eixo, e do lado aqui do motor, a gente usa um motor padrão. Tá? Então você pode ver que ele é uma flange FF aqui com o motor, com o eixo chavetado. Então, assim, quando a gente consegue colocar esse acessório, a gente consegue utilizar um motor padrão. Então vocês podem reduzir a base de estoque de vocês. Vocês conseguem encontrar esse motor na Desmotor. Eles têm um estoque gigantesco, como foi mostrado para vocês aí na apresentação no início, desse tipo de motor, que é um motor comercial. E o custo desse acessório aqui, comparado ao custo do conjunto e para o benefício que ele traz, é praticamente irrelevante. Tá? Não é novidade, tá? Eu costumo dizer que a WEG não inovou nisso aqui, só que a gente viabilizou, a gente trouxe facilidade para vocês. Não adianta eu trazer esse recurso que é, cara, muito prático, se eu vou cobrar o preço de um redutor novo, não faz sentido. Então a gente trouxe viabilidade financeira na utilização desse acessório. Então, muitas vezes eu sugiro e eu recomendo a gente trabalhar com esse tipo de equipamento e usar um motor padrão. Você reduz o seu estoque, você às vezes economiza em estoque, você vai encontrar esse motor em qualquer revenda, principalmente na Desmotor, tá? Então, esse é um acessório bem bacana que eu sempre gosto de mostrar, porque traz muito ganho, muito benefício aí para as nossas indústrias. Comentei no começo, o motivo, né, um dos motivos da gente conseguir na linha WCG20 ter uma grande faixa de redução. Nós temos aquele redutor duplex, que é um redutor montado no outro motor depois, né, que ele é a solução padrão de mercado para quando a gente precisa ter altas reduções, né, quando a gente precisa ter uma rotação de saída aqui no eixo de saída muito baixa. Mas a gente desenvolveu essa linha. Só a WEG tem esse acessório no Brasil, tá? Que é o pré-estágio, onde eu simulo praticamente um estágio a mais aqui. Então, se eu tenho um redutor de 3 estágios, quando eu coloco esse acessório aqui, ele pode virar 4 ou 5 estágios, né? E qual que é o benefício de usar esse acessório, né? Essa alternativa? A gente tem ganho de peso, ganho de espaço e ganho financeiro. Então, aqui tem uma breve ilustração, tá? Isso aqui está em escala real, então fazendo esse comparativo com esses redutores da linha C, né, no nosso coaxial, nós temos a opção duplex, que a gente também tem, mas normalmente a gente usa esse recurso do pré-estágio. Então ele ganha aqui em espaço, em peso, e o preço de venda dele vai ser muito menor, porque, né, a gente está economizando muitos acessórios aqui. Numa possível manutenção, vai ser muito mais fácil de você fazer a manutenção. Você continua fazendo a manutenção num redutor só e não em dois, numa reposição de óleo, numa compra de peça, né? São só benefícios, cara. Isso aqui eu achei fantástico. A gente está trazendo isso aqui para toda a linha WCG20, exceto a linha S por enquanto. Como é uma linha nova também, a gente ainda está adaptando esses acessórios, mas o custo-benefício desse acessório aqui é fantástico. Em média, comparando o nosso próprio preço, tá? A gente chega a reduzir até 50%, para vocês terem uma ideia do ganho. Então, realmente é um baita de um acessório aí, uma baita de uma vantagem não só financeira, mas para o nosso dia a dia aí de manutenção. A câmara de expansão de óleo não é nenhuma novidade também, tá? Mas eu gosto de trazer isso aqui porque eu encontro muito em campo algumas reclamações, não só do nosso produto, mas de diversos que estão trabalhando nessa posição, né, na M4, que a gente chama, que é o redutor embaixo e o motor em cima, com vazamento. E a gente descobriu, por estresse da aplicação, pelo estudo das nossas engenharias, que se faz necessário essa câmara de expansão. Por quê? Nessa posição de trabalho, o redutor ele tem que ir cheio de óleo. A gente completa aqui até o finalzinho da carcaça mesmo. Por quê? Porque eu tenho que lubrificar as minhas engrenagens que estão aqui em cima. Então, somente com o banho, né, o salpico, que a gente costuma fazer nas aplicações que montam ele em outras posições, ele não consegue lubrificar essa engrenagem aqui de cima. E aí, quando a gente enchia de óleo para ter essa lubrificação aqui nas engrenagens de alta velocidade, que estão aqui em cima, ele tendia a vazar, porque a pressão era tanta, ele vazava pelos retentores, ou até expulsava o óleo aqui pela entrada para o motor. Então, com essa câmara de expansão, que não é um acessório caro, na verdade, o preço dele é irrisório, principalmente perto dos ganhos que ele vai te trazer, a gente evita
qualquer tipo de vazamento e traz benefícios. Então a vida útil do equipamento melhora, a gente consegue ter um equipamento, um óleo trabalhando mais limpo. Então aqui dentro dessa câmera que tem um filtrozinho. Então imagina que ele está trabalhando ali, a hora que ele vai expulsar aquele óleo, né, aquela pressão do óleo, ele sobe, resfria, filtra e volta um óleo praticamente mais limpo, quase que novo aqui, né, entre algumas aspas. Então é um recurso, é um acessório. Nessa posição de trabalho, dependendo do redutor, a gente já manda com ele. Se vocês falarem que vão comprar um equipamento nessa posição, dependendo do tamanho do redutor, a gente já manda com ele já para ter essa prevenção, né, essa segurança e esses ganhos na utilização do equipamento, tá? Aqui um prolongador de respiro. A gente também recomenda esse acessório aqui de acordo com a aplicação. Então, normalmente, onde tem muito pó, a gente recomenda utilizar o prolongador, né? Por quê? Porque quando a gente tem muito pó, esse pó, principalmente quando é muito fino, ele entra aqui nos furinhos do respiro e pode tampar, entupir o respiro. E o respiro entupido vai gerar uma série de problemas para o equipamento. Então, é um acessório que a gente também tem, a gente também recomenda e também com um preço muito irrisório, perto dos benefícios que ele traz para a aplicação como um todo, tá bom? Eu já falei um pouquinho dos motores, né? Mas eu sempre trago esse slide porque os motores que a gente utiliza nos redutores é tudo VEG, né, gente? Então, o carro-chefe da VEG hoje e desde sempre começou com motores e vai continuar sendo os motores ad eternum, né? É o negócio da VEG principal. E por que que a gente tem muita competitividade no moto redutor, né? Porque a gente usa o nosso motor. A gente fabrica os dois, a gente tem uma alta competitividade no motor. Como eu falei ali no início, a VEG fabrica 70 mil motores por dia. Então imagina o quão competitivo a gente é quando a gente aplica esses motores nos nossos redutores. Mas não é só de financeiro que eu gostaria de falar, principalmente em recursos, em acessórios. Então aqui são só alguns exemplos, né? Então encoder, freio, placa de bornes, enfim, tudo que a gente tem de acessório no motor, os motores tradicionais, a gente consegue trazer para os motores dos redutores. Então, se você tem uma aplicação à prova de explosão, que você usa o nosso motor à prova de explosão, a gente te vende o moto redutor já com motor à prova de explosão, o moto redutor com motor roller table, o moto redutor com motor mining, e assim, todos os recursos e acessórios que a gente consegue fazer nos motores, a gente consegue fazer nos motores dos moto redutores, tá? Dando sequência aqui, gente, agora saindo desses equipamentos até 18 mil Nm e nos equipamentos menores que eu também mencionei ali de colher rosca sem fim, a gente tem também a linha WCG50. É uma linha relativamente nova, a gente lançou ela ali em meados de 2022. É uma linha que ela está trazendo ali o melhor que a gente tem de tecnologia, de robustez e de know-how que a gente teve com as linhas da Cestar e com as linhas da Jeremia. Então a gente pegou o melhor da linha Elimax, o melhor da linha GH, que era da Jeremia, condensou tudo isso num produto novo e trouxe esse produto, que é a linha WC50, que ele tem a maior faixa de tamanhos do mercado, tá? Por que que nós fizemos isso? Por que que a gente trabalhou de uma maneira muito forte em explodir essa linha em diversos tamanhos, para a gente ser mais assertivo. Acontecia muito e acontece, é comum, a gente pegar uma aplicação onde a máquina de vocês exige 10 mil, 50 mil Nm e o meu redutor eu tenho 40 mil Nm e o próximo tamanho eu tenho 90 mil Nm. Então dava um salto muito grande e eu não podia usar o tamanho inferior por conta de aplicações, de fator de serviço, de algumas implicações que a gente tem para cada aplicação. Então a gente está sendo muito assertivo nesse produto, tendo diversos tamanhos, porque a gente consegue ser muito específico na aplicação, no dimensionamento desse produto. Consequentemente, a gente tem um preço muito competitivo entregando um produto que vai atender as necessidades das tuas fábricas, tá? Então aqui a faixa de torque dele, como eu comentei para vocês, como a gente tem muitos tamanhos, a faixa de torque dele é uma das maiores do mercado. Então a gente vai de 7,5 mil, né, 7.500 Nm até 1.200.000 Nm.
Hoje, de catálogo, a gente já tem até 600 mil Nm pronto. Se você quiser comprar qualquer redutor nessa faixa de torque que a gente te entrega, você consegue consultar no nosso catálogo. De 600 a 1.200.000, ainda são equipamentos especiais, mas que a nossa engenharia está trabalhando para catalogar e transformar isso em equipamentos padrões. Tá? Então, hoje, o nosso range vai de 7.500 a 1.200 Nm. São muitos equipamentos, são quase 30 tamanhos, são 29 tamanhos para ser exato. Tá? Dentro dessa faixa de potência, a gente tem nos redutores padrões, tá? Sem nenhum tipo de acessório, de 6,3 a 500 a nossa faixa de redução. Então também, além da ampla faixa de torque, a gente tem uma ampla faixa de reduções, tá? Então disponível com contra-recuo e diversos opcionais como para mineração, por exemplo. Também ele pode trabalhar com redutores de Viton, o padrão é nitrílico, mas ele pode trabalhar com redutores de Viton ou de outros materiais aí que a indústria exija. A gente tem algumas características nele que a gente não consegue trabalhar em todas as outras linhas, como labirinto, por exemplo, que é um tipo de resistência ali contra a poeira na parte dos retentores desses redutores. Disponível com base skid, de lubrificação forçada e arrefecimento padronizado já. Então a gente não torna o equipamento especial se eu precisar colocar uma lubrificação forçada. Isso a gente ganha em custo também, é por isso que é um produto muito competitivo. Aqui na imagem é legal comentar, a gente trouxe um sistema que a gente aprendeu com os motores, né? Então, para troca térmica, a gente tem um sistema de carcaça aletada, similar a dos motores. Então a gente consegue ter uma troca térmica maior e melhor nessa linha. Então, às vezes, eu estou te oferecendo ou a própria Desmotor está te oferecendo um redutor que mecanicamente ele te atende, mas termicamente ele não vai te atender. Ao invés da gente simplesmente subir a carcaça de um redutor para ter essa troca térmica maior e conseguir te atender, eu consigo fazer a mesma carcaça, só que aletada. Então, isso melhora o sistema de arrefecimento natural, a troca térmica, e eu fico mais competitivo do que se eu tivesse que aumentar um tamanho de redutor, tá? Então aqui quais são, né, os principais benefícios aí, o que a gente trouxe para essa linha. Então é uma linha extremamente competitiva, então ele é muito robusto, com um redutor de alta densidade de potência e custo otimizado, por tudo isso que eu comentei para vocês. Então por esses acessórios de ventilação, de lubrificação, pelo recurso da carcaça aletada, por ele ter essa concepção modular, assim como o WCG20. O que isso significa, né? Só para reforçar, a gente tem diversas peças que eu consigo aproveitar em diversos tamanhos de redutor. Então às vezes, a minha engrenagem intermediária de um tamanho grande vai ser a minha engrenagem de saída de um tamanho menor. Então, isso me traz menos customização e um custo-benefício maior, tá? Então, a alta performance como eu comentei para vocês, como a gente tem uma assertividade na seleção desses produtos muito grande pela nossa variedade de tamanhos, ele vai estar trabalhando exatamente como precisa. Ele não vai estar sobrando potência, sobrando torque, trabalhando muito folgado, que você teve um ganho, né? Isso também não é bom. A gente teve um custo mais alto do que talvez deveria para trazer essa segurança para a tua aplicação, sendo que eu poderia estar trabalhando com um equipamento menor. Ou, num caso muito pior, que é não conseguir te atender aonde você precisa, porque eu não tenho equipamento que case exatamente com o torque necessário para rodar a tua aplicação. E um ganho que eu acho que faz total diferença para essa linha de produto, que é o prazo de entrega, né? Com todos esses benefícios que eu comentei para vocês, o nosso prazo de entrega é muito competitivo. É lógico, é um equipamento grande, um equipamento engenheirado, ele não tem o prazo de entrega como das outras linhas que eu falei anteriormente. Mas frente aos nossos concorrentes, nós temos um prazo de entrega muito otimizado e muito competitivo, tá bom? Desculpa, pessoal. Nesses equipamentos nós também temos alguns acessórios. A linha ela é bem completa, tá, gente? Então a gente tem aqui, eu estou só passando alguns exemplos. Então nós temos sistemas de refrigeração, sistemas de lubrificação, vedação Taconite, que eu comentei para vocês, retentores em Viton, plaquetas já padrão e aço inoxidável, sensores de temperatura, bujão magnético, prolongador de respiro, válvula Globo, dimensões especiais se necessário. Às vezes vocês têm um redutor aí de uma marca que já saiu do mercado, que já parou de fabricar. Eu consigo fazer esse redutor intercambiável aquele redutor existente.
Às vezes você não consegue mais arrumar peça daquele redutor, daquela marca que já deixou de existir há algum tempo, então eu consigo trazer dentro do meu sistema otimizado um equipamento intercambiável. Então eu faço a carcaça intercambiável, eu faço o eixo intercambiável, porém internamente eu sigo com as minhas engrenagens do meu projeto padrão. Então eu te entrego o equipamento customizado para você conseguir montar na tua aplicação sem ter que fazer nenhum tipo de adaptação. A gente sabe que em alguns casos, em algumas aplicações, as adaptações são muito complexas, mas internamente eu estou te entregando o equipamento padrão. Então numa reposição, num reparo, numa reforma, você não vai ter nenhuma dificuldade em fazer a aquisição dessas peças. Importante comentar, a Desmotor também faz esse tipo de serviço, né, com equipamentos grandes. Então, o escopo de serviço deles não está limitado somente aos equipamentos menores, que eu comentei para vocês no início. Então, nesses equipamentos, eles também estão aptos a fazer esse tipo de serviço e de manutenção. Então, aqui na imagem, que vale a pena mostrar, esse é um redutor de um estágio. Então ele tem uma alta rotação. Então você pode ver aqui que ele tem 2 ventiladores. Não sei se dá para ver aqui na imagem no fundinho aqui também tem uma outra proteção de ventilador em amarelo. Então ele tem ventilador na entrada, ventilador na saída e a carcaça dele é toda aletada para ter esse fluxo maior de ar para poder refrigerar e ter essa troca térmica com o ambiente melhor e mais potente, tá? Então aqui um outro acessório também que é o nosso radiador para casos mais extremos, onde a temperatura ambiente é muito mais elevada, às vezes é um equipamento que ele está trabalhando perto de um forno, enfim, tem diversas aplicações que deixam o ambiente mais quente, a gente precisa ter uma troca térmica melhor, a gente coloca esse sistema aqui, e aqui é um redutor, eu costumo mostrar ele aqui, porque é um redutor dedicado para torre de resfriamento. Então você pode ver que ele tem o eixo mais alongado e uma série de opcionais, ele tem um ventilador aqui no eixo de entrada, um ventilador mecânico acionado pelo próprio eixo. A gente sabe que numa torre de resfriamento é muito complexo, às vezes, de colocar algum acessório como um ventilador externo, que precisa de uma motobomba, como aqui tem um motorzinho aqui nesse radiador, casco tubo. Então, assim, a gente tem diversos opcionais, tá, gente? Aqui dá para ver que ele está com um motor também bem robusto, né? Aqui são mais alguns exemplos de acessórios, onde eu mostro aqui para vocês tanto o sistema de lubrificação como de arrefecimento, tá? Então aqui nós temos uma bomba para lubrificação, para troca, melhorar a circulação do óleo, né, internamente. Então ela força o sistema de lubrificação aqui, né, uma motobomba para forçar o sistema de lubrificação e forçar essa troca do óleo, esse giro do óleo aqui internamente, né? Um outro tipo de bomba aqui, na verdade, o mesmo tipo de bomba, só que com outro acessório aqui, um filtro e diversas outras aplicações aqui também com o sistema de radiador, né, o casco tubo. Então, assim, a gente tem diversos opcionais e a gente sabe que para esse tipo de produto são necessários. Então, hoje, além da linha completa de equipamentos, com essa grande faixa de tamanhos, a gente tem todos esses opcionais e, assim, esses são só alguns exemplos, né? Nós temos muitos outros. Aproveitando essa linha de itens e produtos opcionais, a gente tem aqui alguns produtos dedicados. Então, como eu falei para vocês, redutores para torre de resfriamento, extrusoras de plástico, para pivô de irrigação e entre outros acessórios. Tá aqui alguma explicação sobre os redutores para torre. Então, esse aqui é um dos exemplos que eu mostrei agora anteriormente. O GA, que também é um redutor, como eu mostrei para vocês, de um estágio muito usado em torres menores. E se você precisar de uma torre intermediária, a nossa linha Vertimax, a nossa linha F. Tá? Todos esses acessórios aqui, eles são padrões para torre de resfriamento. Então, retentores Viton, com mola em aço inox por conta da umidade, parafusos e porcas com tratamento de superfície bicromatizados, flange de lanterna com drenos para a água não ficar acumulada e diversas outros acessórios, tá, gente? Aqui os redutores de extrusora, tem esse mancal axial, então nós temos ele na horizontal, na vertical e a linha Vertimax com o mancal também para aplicações menores, tá? E aqui os redutores para pivô de irrigação, que é tanto o redutor da roda como o redutor central, tá? A gente é muito especialista também em equipamentos especiais, então a gente tem toda esse know-how para fazer equipamentos especiais. Então aqui é para um Bamburi, né, para uma linha de uma empresa de borracha. A gente faz projetos com skid também,
E é a partir desse know-how que a gente faz aqueles equipamentos intercambiáveis que eu comentei para vocês há pouco, tá bom? Aqui, por fim, pessoal, até já um pouquinho mais rápido aqui, que o nosso tempo já está se esgotando. Peço desculpas para vocês, é muito assunto, eu tentei condensar isso aqui ao máximo, mas a gente tem muita coisa para conversar. Eu trouxe o VegScan, né, que é um sensor, eu acredito que muitos de vocês já conhecem, é um sensor majoritariamente que mede temperatura e vibração, mas quando aplicado nos nossos equipamentos, ele tem ainda mais recurso. A gente consegue trabalhar com ele em equipamentos de terceiros, tá? Aí ele se transforma num sensor padrão, com todos os recursos que a VEG tem, claro, mas quando aplicado nos nossos equipamentos, tanto os nossos motores como os nossos redutores, a gente consegue ter alguns recursos a mais, né? Então, assim, toda a nossa gestão de ativos, a gente consegue monitorar por esses equipamentos e quais são esses recursos a mais que eu comentei, né? Por exemplo, quando aplicado no redutor, dependendo da falha que a gente tiver na engrenagem, pelo espectro de vibração, como a gente tem todos os dados dos redutores, né? Se forem redutores nossos, então quantidade de engrenagens, número de dentes de cada engrenagem, pelo espectro de vibração a gente consegue identificar até qual engrenagem que está com falha. Ele tem uma inteligência artificial embarcada que, quando aplicado nos nossos motores, como também a gente tem todas as informações de bobinamento, as informações elétricas dos motores, a gente consegue até trazer uma expectativa, né, uma ideia de quanto que está consumindo de energia. Então, é um equipamento bem completo e, quando aplicado nos nossos motores, nos nossos motorredutores, mais completo ainda. Tá bom? Aqui é só um exemplo da arquitetura, a gente consegue fazer a leitura desses dados via Bluetooth, ou, no melhor dos mundos, a gente conseguir ter um gateway conectado na internet, você consegue fazer a leitura desses dados via nossa plataforma aí em qualquer lugar do mundo. Nossa assistência de nosso estrutura de assistência técnica, tá? Isso aqui só para redutores muito, muito grandes e para redutores especiais. A gente também tem esse serviço. Nós temos diversas assistências técnicas autorizadas aí no Brasil, tá? São mais de 120 já ATs autorizados. E é isso, pessoal. Finaliza aqui com uma mensagem do seu Egon, que é um dos nossos fundadores, né? Quando faltam máquinas, você pode comprá-las. Se não tem dinheiro, você pode pedir emprestado, mas homens você não pode comprar ou pedir emprestado. Homens motivados por uma ideia são a base do êxito. Então é com essa cultura, com essa ideia que a VEG tem trabalhado e tem tido sucesso todos esses anos. Tá bom? Obrigado, pessoal. Reforço aí o pedido de desculpas pelo tempo estendido. Não sei se a gente ainda tem tempo aí para algumas perguntas, mas estou à disposição, tá? Oi, Gabriel, obrigado aí pela apresentação. Foi bem no detalhe mesmo, de todos os tipos aí de redutores que a VEG tem, que a Desmotor também trabalha. E a gente tem aqui duas perguntas internas nossas aqui mesmo. E vou fazer para você, aí vocês discutem o Wesley, o Sionísio, o Gerson também, aí vocês veem quem que fica melhor aí para responder. Combinados. Mas tem uma dúvida que o pessoal geralmente faz, que é sobre tipo de óleo de redutor. Uma coisa que todo mundo pergunta mesmo. Vocês poderiam explicar sobre os tipos diferentes, aplicação, qual tipo de óleo vai em cada tipo de redutor, se tem alguma diferença, essas coisas aí pra gente? Sim, claro, podemos comentar. Pessoal, quer comentar? Posso falar? Pode falar, Gabriel. Não, então, assim, ó, o óleo ele é determinado com base principalmente na aplicação. Então, aonde que a gente está instalando esse redutor, quais as temperaturas que ele pode atingir. Então, assim, nós temos algumas particularidades, claro, mas a gente tem óleo alimentício. Se você vai instalar o teu equipamento numa indústria de alimentos, por exemplo, se você tem um ambiente mais quente, a gente prefere colocar o óleo sintético ao óleo mineral, porque ele suporta maiores temperaturas. Então, assim, quando a gente vai fazer essa análise e essa avaliação, o que a gente leva em consideração? O tipo de redutor e principalmente aonde que ele vai aplicado e todos os detalhes, as particularidades do ambiente de aplicação. Por que a gente também leva em consideração o tipo de redutor, né, gente? Porque dependendo da concepção de cada redutor, ele pode esquentar mais ou menos. Um redutor, por exemplo, de coroa e rosca sem fim, ele vai padrão com óleo sintético. Por quê? Pela própria característica dele, ele tende a esquentar mais que um redutor
de engrenagens helicoidais. Então a gente já, por segurança, opta por colocar um óleo sintético. Mas aí, a grosso modo, né, para vocês entenderem e já se familiarizarem aí nas próximas especificações, tipo de aplicação, onde que ele vai instalado, ambiente de instalação e tipo do redutor. Pode falar, Rafa, qual que é a próxima? Legal. Uma outra pergunta aqui que a gente tem, talvez acho que seja mais direcionada para o pessoal daqui da Desmotor mesmo, que é mais da parte de manutenção, que é sobre a higienização de redutor. Como é que faz, como é que é a forma correta de higienizar, se tem algum truque especial, algum macete aí para higienizar certinho, para não dar problema. Boa noite, pessoal. Até agradecer aí a todos vocês. Nessa pergunta aí, eu achei até interessante a que a gente colocou, porque às vezes o que acontece? Tem pessoas que usam isso na rotina, no dia a dia, por exemplo, para a gente, analisando isso, para a gente pensar, eu posso lavar um motor, vou fazer uma manutenção, troquei o óleo dele, por exemplo, com thinner, com produto agressivo, você entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque às vezes, eu vou pegar um óleo 220 e vou colocar um outro, mesmo óleo 220. Se eu fiz essa lavagem desse tipo, eu não descontaminei o meu redutor muito bem, eu vou acabar contaminando esse óleo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo na hora de fazer essa substituição, até mesmo de um simples rolamento de um retentor. Por isso que é bom sempre procurar uma oficina, um AT com pessoal especializado para fazer esse tipo de manutenção. É importante lembrar, pessoal, só para reforçar esse comentário aí, que água e óleo não se conversam, né? Então, às vezes, o pessoal vai lá, só dá um jato de água e fala, mas, pô, eu não precisei fazer a higienização ali, limpar todo ele, porque só tava com óleo. Mas se você colocar água em contato com o óleo e colocar o redutor para funcionar, ele vai, aos poucos, perdendo a propriedade do óleo também. Então, assim, tenham toda essa cautela que foi comentada pelo pessoal da Desmotor na hora de fazer essa limpeza. Minha sugestão, nos nossos sites tem os manuais de operação, nos nossos catálogos, e tem os nossos catálogos também, e tanto nos manuais como nos catálogos eles falam a quantidade de óleo correta para cada posição de montagem, qual que é o tipo de óleo, quais são as marcas homologadas pela WEG para trabalhar nesses equipamentos. Então sempre sigam e se orientem pelos nossos catálogos e manuais de operação, tá? Maravilha aí, gente. E só vou falar pro pessoal, fica aqui ainda que a gente vai fazer um sorteio de um copo térmico daqui personalizado da Desmotor. Deixa eu mostrar para vocês, para atiçar, né? Lógico. Poxa vida, cadê? É copo de café, né, Rafa? Isso, só para suco, esse tipo de coisa, assim, água gelada. É destinado a esse tipo de produto, todinho, né? esse tipo de coisa, assim. Mas não pode outras coisas aí, tá, gente? E daqui a pouquinho eu vou fazer um sorteio. Se vocês tiverem alguma pergunta aí para fazer no chat, gente, podem fazer que o pessoal aqui responde para vocês. Beleza? Ativar o. Vamos lá, pessoal. Apareceu mais uma pergunta aqui do Wellington, né? Queria agradecer a participação de todos. A pergunta que o Wellington trouxe é possível fornecer algum tipo de treinamento para realizar manutenção em redutores ou algum material didático nesse sentido? Acho que o Alcionísio pode comentar um pouco mais com a gente aqui, trazer essas informações. A gente tem aqui, pessoal, tanto um material básico, né, a respeito de manutenção em redutores, e a gente também tem o nosso treinamento prático, né? A gente vai estar organizando um aí em breve também, fique atento para você estar participando aqui na Desmotor. Acho que vale complementar também, pessoal, na nossa estrutura aqui atualmente, para quem ainda não conhece, né, nós temos sala de treinamento, nós temos a oficina aqui também, então a gente faz alguns treinamentos com os clientes, não só em redutores, então todos os outros equipamentos que a WEG fornece. Então a gente já tem essa modalidade online, que é o que está acontecendo hoje, e tem a presencial também. Tá? Então fiquem atentos aí nas redes, ou quem tem o contato de algum vendedor, representante, que a gente está sempre convidando o pessoal para ou estar aqui online ou estar aqui com a gente presencial e conhecer a nossa casa.
mandaram mais algumas perguntas aqui, né? O Bruno colocou aqui uma dúvida comum sobre redutores de velocidade de motores é sobre o motivo de alguns apresentarem ruídos durante o funcionamento. Não sei se o Gabriel, o Gerson, o Alcionísio querem comentar e Assim, ó, todo equipamento Um mecânico ele vai ter produto ruído, né? específico de cada. Ele tem contato dos dentes da engrenagem, contato do rolamento, então o ruído é natural. O que não pode é esse ruído ser muito alto. Então, o que que acontece muitas vezes? O óleo que você está usando não é o óleo ideal para aquela aplicação, então ele não está lubrificando de maneira adequada. Às vezes a quantidade de óleo não é adequada também para aquela aplicação. Às vezes você compra um redutor para montar na M1, né, na horizontal, e monta ele na M4, como aquela imagem que eu mostrei. A quantidade de óleo é diferente, a gente vai ter contato entre os dentes sem ter o filme de lubrificante ali fazendo essa, essa lubrificação. Então também pode gerar ruído. Assim, tem N variáveis, tá, gente? O ideal era identificar onde que esse equipamento está instalado, que tipo de ruído que está fazendo, e a gente determinar por aplicação e por caso, porque assim a gente pode ficar aqui falando eternamente sobre possibilidades de equipamento que dão ruído, tá? Então, minha sugestão, chama o pessoal da Desmotor, pede para eles fazerem uma visita técnica aí na tua planta se você tiver algum equipamento com ruído e a gente avalia, inclusive juntos. O pessoal da Desmotor, normalmente eles conseguem matar sozinho, mas se tiver alguma dúvida, eles recorrem à VEG aqui e a gente tenta ajudar. Fazem acompanhamento junto, né? Sim, senhor. Ô, Gabriel, só reforçando nessa pergunta aí, também é bom a gente se atentar, às vezes, pelo tempo, né, de desgaste natural também das Sim. engrenagens, né? Geram também um ruído diferente no redutor, né? Isso a gente tem que se atentar também com o tempo de uso, a vida útil do equipamento. Às vezes o ruído pode estar até no motor também, no rolamento do Sim, motor, sem sim, manutenção, sim, alguma coisa desse tipo, né? sim. É o conjunto, né? Tem que olhar o É um conjunto. conjunto. isso aí, show de bola, pessoal. Queria agradecer mais uma vez aí a participação do pessoal que está mandando os questionamentos aqui no chat. Tem mais uma pergunta aqui do William, se tem algum produto em específico indicado para fazer essa higienização nos redutores, né? Então, Gabriel, Gerson, Alcionísio. Pode falar, Sionísio, como que vocês costumam fazer na Desmotor? Aqui, na verdade, quando chega, a primeira coisa que a gente faz é retirar todo esse óleo contaminado e a gente usa o óleo diesel, né, para a gente fazer essa parte de limpeza, né, das peças. É isso aí. Eu acho que o mais Assim, importante não é um material, né, um solvente ali para fazer a limpeza. O mais importante é a gente descontaminar após a limpeza, deixar Sim. secar certinho para depois voltar o óleo novo e partir para o trabalho, né? Eu acho que talvez seja até mais importante o pós-limpeza ali, né? De secar mesmo, tirar todas as impurezas ali, do É, que o fluido em si, né, Sionis? isso. eu acho que aí que está o segredo, né? Você não pode pegar também, já lavar as peças, já montar rapidamente e colocar de volta no lugar, você entendeu? Já colocar o óleo, então você tem que se atentar muito bem para isso. Na pressa ali da máquina parada, né? Equipamento parado, produção parada, mas acho que realmente tem que se atentar a isso, né? Isso aí. Para não acabar contaminando, né? Sim. Exato. Tem mais perguntas? Tem mais Sim. algumas. Ó, pessoal, a gente. Desculpa interromper vocês aí. A gente vai responder as perguntas até 10 para as 8 aqui e tudo mais, porque a gente já se estendeu aqui do horário, né? Que a gente tinha combinado de fazer até 7h30 e tal. E aí eu Culpa entro com o minha, Rafa, sorteio. desculpa. Não, fique em paz, acontece. Não. É bom, Não, Você foi no detalhe, você explicou bonitinho. não, e foi muito ilustrativo, Gabriel. Foi muito bom, bastante. Os temas são muito diversos, né? Então foi muito Sim. importante, assim. Eu vi até os comentários do pessoal comentando aí que foi muito bom. Coisas novas você trouxe. Foi muito importante mesmo, viu? Isso aí. Então, pessoal, deixa eu pegar aqui uma próxima. Eu vou deixar aqui o contato do Wesley, que está aí junto com o Alcionísio, para vocês mandarem as perguntas, gente, que eu não vou conseguir, a gente não vai conseguir responder todas agora. Ó, mandei aqui no chat o contato do Wesley. Tem um e-mail, telefone aqui da Desmotor, que vocês conseguem entrar em contato com ele também. Beleza?
Aí as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem encaminhar para ele. Fechou? Aí qual que era a próxima pergunta aqui, só para eu achar aqui no chat. Do tipo de produto específico para higienização. Aí já foi falado. Plataforma para poder aprofundar, né? Aqui, ó. O Leandro mandou. Sou aluno do Senai e recentemente terminei a UC sobre redutores. É possível termos acesso à plataforma para podermos aprofundar mais sobre os redutores? Eu não entendi, Rafa. Desculpa, cortou para mim aqui. O Leandro Rodrigues mandou falou que ele é aluno do Senai e recentemente ele terminou a UC dele sobre redutores. A IC, desculpa, acho que deve ser uma IC. É possível termos acesso à plataforma para podermos aprofundar mais sobre o tema, sobre os redutores? Sim, eu não sei o que quer dizer com plataforma, mas assim, a gente pode acessar o site da VEG. No site a gente tem todos os catálogos, manuais. É possível fazer download, né? E é possível fazer download. E aí eu vou, novidade em primeira mão para vocês. A gente lançou agora na feira, na FISPAL, que a gente teve agora na semana passada, um catálogo eletrônico. Isso aqui a gente lançou, fez o pré-lançamento, na verdade, ele vai estar disponível aí para todos a partir do mês que vem. E aí ele vai estar aberto ao público, vocês conseguem acessar essa ferramenta e configurar, simular configurações, baixar documentações e baixar desenhos através dela. Então isso aqui vai facilitar bastante o dia a dia aí da engenharia, do pessoal de manutenção, mas para o caso dele, por exemplo, de estudo, de talvez algum TCC, o recurso, a ferramenta vai estar disponível para todos, tá? Quando tiver mais maduro isso aqui, quando a gente realmente fizer o lançamento para o mercado, a gente volta e faz mais um bate-papo aí, disponibiliza um resuminho aí para vocês aprenderem a mexer. É bem didático, tá? Mas vale a pena a gente fazer um bate-papo sobre isso também. E quando tiver disponível, a gente talvez apresente para vocês, vocês brinquem um pouquinho, mexam nisso, que vai ser bem, bem rico aí, tem bastante informação. Desculpa, o Gear Pro Select, é o GPS da VEG para redutores. Legal. Bacana, dar acesso para o pessoal, né? E tem uma outra pergunta aqui do Nicolas. Boa noite, Nicolas. O óleo recomendado pelo fabricante é sempre o ideal ou existem exceções? Se sim, quais seriam os pontos de atenção? Sim, o óleo indicado é o óleo que ele tem que trabalhar, tanto a marca quanto a classificação, né? Porque às vezes ele pode ter a marca certa, mas ele vai estar usando um CLP 220, a gente indicou um 320. Vai ter diferença na aplicação, tá? Então o ideal é sempre seguir o que está na placa, o que está nos manuais, o que foi indicado pelo fabricante, tá? Nos nossos catálogos existem algumas tabelas, depois se vocês tiverem curiosidade de olhar lá, são logo nas primeiras páginas, que ele mostra quais são, é uma tabela com os fabricantes, os tipos de óleo, embaixo tem uma seguinte tabela com a temperatura de operação e os óleos indicados para cada temperatura. Então, todas essas informações que a gente traz para a especificação dos produtos estão nos catálogos. Então, talvez também vale a pena consultá-los ali se tiver alguma dúvida. E ali estão essas informações que ele comentou, que ele solicitou. Acho que foi essa a pergunta, tá? Se eu não respondi, me perdoe. Pede para... Faz novamente, né? Não, tá ótimo, Gabriel. Foi isso aí. mesmo. Vamos partir aqui para a última pergunta, então. Perguntaram para nós aqui no chat se a Desmotor só trabalha com a linha de equipamentos WEG. Eu queria comentar um pouco sobre isso. Nós somos distribuidores autorizados WEG há mais de 30 anos. Na linha de redutores novos, então, nós só fornecemos WEG, tá? Mas o acionista está do meu lado aqui e na parte de manutenção e serviços, nós somos multimarcas, né? Na parte de serviço. Então, a gente tem aí know-how para fazer o serviço em outras marcas aí, além de WEG, tá? Acho que para explicar sobre essa pergunta, tá bom? Não sei, quer comentar alguma coisa? Que às vezes o pessoal, tipo, eu tenho redutor SEW. Cara, a gente também realiza todo esse tipo de manutenção aqui nos outros fabricantes, tá? Isso aí. Rafa, quiser agora tocar com o sorteio aí, o pessoal deve copo estar de café, né, ansioso aí Rafa? para tomar um suco no copo gelado lá. Tem um bafômetro no suco, no copo, né, que não deixa colocar outro Tem, é produto, né? automático, ele não deixa virar.
Não deixa virar. Senão é contaminante. Pessoal, eu vou mandar aqui no chat, enquanto eu faço o sorteio, eu vou mandar aqui no chat o link da nossa pesquisa de satisfação. Beleza? Pela pesquisa, vocês vão ter acesso, vocês vão poder indicar lá que vocês querem o certificado, vocês vão poder responder que a gente sempre usa a pesquisa para melhorar o próximo evento. Beleza? Então, vocês também já estão convidados para o próximo treinamento virtual que a gente tiver. Segue a gente lá no Instagram, no LinkedIn, tudo mais. E a gente compartilha lá sempre que tem alguma novidade. Beleza? Eu vou compartilhar minha tela aqui agora, gente, com a janela do sorteio. Beleza? E vocês vão ter que acreditar em mim que tá todo mundo aí, gente. Beleza? Que eu não vou ler o nome de um por um, não. Mas tá todo mundo aqui no sorteio. Vamos sortear um. Deixa eu ver aqui. Tá com contagem regressiva, tá com contagem regressiva, beleza. Vamos lá, hein? Quem que vai ser o sortudo da vez que vai poder tomar um suco de maçã no copinho da Desmotor? É bem específico, tá, gente? Eu uso. O Francisley Lima. Francisley Lima. Tá aí no chat, Francisley? Manda pra gente aí um oi, um alô. Cadê o Francisley? Ih, que eu vou ter que sortear de novo, hein? Outra pessoa vai ter que tomar o suquinho de maracujá. Ó, ele já falou que tá aí, Francisley Rafa. apareceu. Opa, você falou em suco, Maravilha. ele já apresentou aí. Então, já surgiu já. Francisley, eu vou mandar aqui no chat também o e-mail da Thaís, que ela vai ficar responsável aí para mandar para você o copinho. Fechou? Aí a gente pede para você os dados, a gente precisa mandar o CPF, o CEP, endereço, tudo certinho para a gente poder mandar para você. Beleza? Aqui. Mandei. Aí você manda um oi nesse e-mail aí que a gente entra em contato com você de novo para pedir esses dados. O Luiz Fernando perguntou se o copo está disponível para venda. No momento não, gente. A gente trabalha mais com produto da VEG mesmo. Não vamos poder fornecer esse copo aí. Mas é uma chance. No próximo treinamento que já está na agulha, já pode preparar. Exatamente. No próximo treinamento você participa de novo e você pode concorrer de novo. Quando a VEG lançar um copo, aí a Desmotor vai ter, aí a gente começa a comercializar, tá, pessoal? Acredito que a pergunta veio porque a VEG tem no site uma VEG Shopping, né? Mas não tem o copo. A VEG Store, mas não tem a copo. Não tem o copo. Aí, ó, então, Luiz Fernando, você tem que cobrar o Gerson e o Gabriel para eles começarem a vender copo na VEG, aí talvez a gente represente também isso. É que eu não estou vendendo ainda por causa do modelo. O modelo específico para suco ainda não abriu interesse. É justo. É justo. Quando tiver para água também, aí começa, né, Gerson? Para água. Tridestilada. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado aí pela participação. Obrigado, Gabriel, pela apresentação. Foi excelente. O pessoal está elogiando bastante. Obrigado, Wesley. Obrigado ao Sionis aí pelas dúvidas. Reforço aí, gente. Quem tiver dúvida, pode mandar no contato do Wesley. Vou mandar aqui de novo no chat para ficar mais fácil. Pode mandar para o Wesley que ou ele mesmo responde, ele redireciona para quem vai saber responder direitinho. Beleza? Mas é isso aí, gente. Muito obrigado. Fiquem aí sigam a gente no Instagram, no LinkedIn e tudo mais, para vocês ficarem por dentro de quando é que vai ser o próximo treinamento. Beleza? E a pesquisa eu vou mandar aqui de novo também o link para vocês preencherem mandei para vocês pedirem aí o certificado na pesquisa, beleza? Só avisando, gente, o certificado ele não sai automaticamente, a gente faz o certificado na mão. Então talvez demore aí uns dias para chegar para vocês. Beleza? Mas é isso aí. Pessoal, obrigado. Rafa, desculpa interromper, achei que você já tinha finalizado. Só queria agradecer a atenção, o espaço cedido pela Desmotor para a gente bater um papo aqui, falar um pouquinho sobre os redutores, os motorredutores. Agradecer a presença de todos. E eu ia, se vocês me permitirem, desculpa a audácia, mas eu vi alguns comentários no chat, pessoal sugerindo temas para o próximo. Então, quem tiver alguma sugestão, e se puder também mandar para nós, mandar no e-mail ali que
que foi indicado para mandar as dúvidas, para a gente já direcionar aí para o próximo. Desculpa, Wesley, sei que vai encher um pouquinho mais tua caixa aí, mas é para a gente ser cada vez mais assertivo e Imagina. trazer conteúdos aí, assuntos que o pessoal tenha mais interesse. Tá bom? Não, Obrigado aí mais uma vez. excelente ideia. Espero que o pessoal participe aí, mande realmente essas dicas aí no e-mail para a gente realmente trazer mais conteúdo para eles, melhorar as apresentações aqui, direcionar o atendimento deles, e a gente está aqui para estar mais próximo dos nossos parceiros, né? E tendo esses temas aí, essas dicas, vai ser muito bom. Então, eu gostaria de agradecer a todos. Eu sempre tenho acompanhado no dia a dia os treinamentos, é sempre muito bom, muito bom. E são temas diversos. Toda a linha VEG pode dar sugestão de toda a linha VEG, tá? A gente vai sempre diversificando em todos, tá? Wesley, fica à vontade para receber de toda a linha VEG aí, nós vamos estar juntos, tá? Obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos. Viu? Obrigado, pessoal. Vou ficar atento nos e-mails aqui. E uma ótima noite a todos. Obrigado pela participação de todos aí. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite aí, gente. Até mais, até a próxima. Obrigado.